amigos e amigas! Espero que vocês estejam gostando da nossa Ter Saúde, que como sempre a gente trabalha com bom humor, que eu acho que a alegria é uma das boas coisas para a saúde. Então Ter Saúde é uma brincadeira de terça-feira com Ter Saúde, né? Toda terça-feira você vai ter aqui um vídeo para te ajudar a entender melhor a sua saúde, a cuidar melhor de você. E se você quiser mandar suas sugestões de temas que você gostaria de saber, para mim vai ser uma alegria poder preparar uma aula com o tema que você sugeriu, ok? E a gente procura ter os temas do cotidiano, do dia a dia, sabe aqueles perrenguinhos de saúde que a gente fala, que será que é isso, né? E que muitas vezes não é uma doença, mas é um incômodo. E aí, como lidar com isso? Como entender? Eu falo sempre uma frase, que é a melhor coisa para a saúde é informação. Então, a gente está aqui para oferecer informação de boa qualidade para você entender o que seu corpo está dizendo, o que o sintoma revela, se pode ser um sinal de uma doença ou não, como agir, qual médico procurar, enfim. E hoje nós vamos falar de por que os olhos tremem. Quem nunca teve aquele famoso tremor, né? Que o olho começa a piscar sozinho, assim, começa a contrair involuntariamente a pálpebra. Que a gente fala, o olho tá tremendo, né? Tem mil misticismo a respeito disso, né? Desde mal-olhado, estresse, enfim. O que será que é? Por que os olhos tremem? O nome disso na medicina é mioclonia. Mio de músculo, clonia de movimento, de contração. E nada mais é do que uma contração involuntária das pálpebras. Pode acontecer também em outras partes do corpo. Às vezes tem uma mioclonia, uma contração involuntária na coxa, no braço, em vários lugares, mas o mais comum e o que mais incomoda são os famosos olhos que tremem. Então é a pálpebra que começa a se movimentar e a contrair de uma maneira rápida e involuntária. Pois bem, por que a mioclonia acontece? As causas são múltiplas. Tem muito a ver, por exemplo, com cansaço. As causas podem ter diretamente a ver com os olhos ou não. Na maioria das vezes não tem, tá? Mas eventualmente sim. Então, por exemplo, cansaço, estresse, ansiedade, nervosismo, tudo isso faz uma descarga adrenérgica e a adrenalina é um contrator. A adrenalina também é um vasoconstritor, ou seja, ela contrai os vasinhos sanguíneos das periferias. Por isso que a gente fala, nossa, fiquei branco de susto, porque o sangue sai da periferia, ele sai da pele, né, das extremidades e vai para o coração, para o pulmão, para os músculos, para você lutar ou fugir, porque a adrenalina é sinal de alerta. Só que quando você tem adrenalina o tempo todo, por causa do trânsito, por conta do trabalho, da família e sobretudo da maneira com que você está diante de tudo isso que acontece, você tem uma má oxigenação nesse local. E o corpo, ele quer se movimentar para melhorar a circulação. Olha que interessante. Quando você está, por exemplo, que você dorme em cima do braço, que o braço dorme por má circulação, você não tem um instinto de movimentar o braço? É mais ou menos isso, involuntariamente. Então, isso é a via fisiológica de por que o estresse pode causar essa mioclonia ou esses olhos que tremem, né? Então, excesso de trabalho, noites mal dormidas, forçar o olho. Então, por exemplo, você está no celular à noite, você apaga tudo a luz e fica lá no celular à noite, na cama, numa posição ruim. Isso força a visão. Os olhos, eles não foram feitos para ver fonte de luz, mas reflexo de luz. Por que a gente vê um objeto, por exemplo? Porque a luz bate nele, reflete para o meu olho e aí eu consigo ver o objeto. E não é bom que eu olhe direto para a luz, na verdade, a gente sempre orienta, você sabe disso. Nunca olhe para uma luz direto, não olhe para o sol direto. O celular e todos esses aparelhos aí, computador, televisão, eles são fontes de luz. E ficar olhando demais para eles estressa os olhos. Então ficar olhando demais no celular ou trabalhar demais no computador muito tempo pode ser um motivo de estresse ocular e fazer, além da sua visão piorar, a mioclonia acontecer. Ler em carro em movimento, veículo em movimento, barco, carro, moto, tem gente, né, ônibus. Também muitas vezes você lê o celular enquanto o carro está andando, ou o ônibus está andando. Isso é uma dupla maneira de forçar a visão. Isso também pode causar problemas da visão, né, que se você tem olho seco, conjuntivites alérgicas, algum problema que você deveria usar óculos e não usa e fica forçando a visão, isso também pode ser um motivo. Consumo excessivo de café ou cafeína ou excitantes. Lembra que a gente falou que a mioclonia ou os olhos que tremem, eles se relacionam com o estresse? Tudo que aumenta o seu estresse pode aumentar o tremor dos olhos. Então, café, cafeína, chá preto,
em excesso, 4, 5, 6 xícaras por dia, pode aumentar essa batedeira no olho aí. Álcool também, excesso de álcool pode fazer o olho tremer, né? Muitas horas, já falei, na frente do computador e falta de alguns nutrientes. Então a gente vai falar aqui na aula de alguns nutrientes que fazem a pálpebra tremer, tá? Pois bem, então o que fazer para melhorar? Agora que você já sabe todos os motivos pelos quais você tem tremor de olho, vai vendo aí o que é o seu caso, né? De todas essas que eu listei, eventualmente tem mais de um. Então, qual que é a melhor coisa para a gente corrigir um problema de saúde ou um sintoma? Fazer ações, deixar de fazer as ações, principalmente que causaram o problema, né? O Hipócrates sempre dizia assim, a gente precisa perguntar para o doente se ele está disposto a abrir mão de tudo aquilo que ele fez para adoecer antes de sarar. Então é isso, o que você está fazendo que está tendendo até essa mioclonia? Então vamos reparar isso e começar a se policiar para deixar de fazer. Então o que fazer para melhorar? Respeitar as pausas. Se você tem que trabalhar no computador, se você é uma profissional que tem que usar muito celular ou computador, respeite pausas a cada 50 minutos, 1 hora, levanta, vai tomar uma água, esfrega a mãozinha, coloca assim no olho, né, para dar uma descansada. Quando você fecha os olhos, você descansa todos os côneos, os bastonetes, as estruturas dos olhos que ficam recebendo luz o tempo todo. Quando você tem que ler muito, se você é jornalista ou redatora, ou corrige textos, ou é professora, está corrigindo muito aula, está lendo muito texto, dá um tempo. A cada 50 minutos, 1 hora, é um período bom para você dar um descanso para os seus olhos, para esse esforço ocular, né? A outra coisa é respeitar o período de descanso do seu corpo como um todo. Não dormir atrapalha o corpo de uma maneira geral. Perceba se você está dormindo horas suficientes, 6, 7 horas, é o mínimo que você tem que dormir. O ideal dos ideais, 8. Tem gente que precisa de um pouco mais, tem gente que precisa um pouco menos, mas de 6 a 8 horas é uma quantidade de sono necessária. Por que 6 horas mínimo? Porque a gente precisa de um tal de um sono chamado REM, que é Rapid Eye Movement, que é durante o sono REM que a gente faz a maior parte dos processos de regeneração, de limpeza do corpo. Então é legal a gente chegar nesse sono REM. E é com 6 horas consecutivas de sono que a gente chega nesse sono REM. Então dormir é uma coisa muito importante. Outra coisa de você fazer é moderar o consumo dessas bebidas que tenham excitantes. Café, refrigerantes à base de cola, chá preto, chá verde, energéticos, termogênicos de academia. Se você for pensar, às vezes você toma café da manhã, toma café. Aí depois você vai para academia, toma um energético. À tarde, você toma café. À noite, você toma um refrigerante de cola. Come chocolate, que também tem cafeína. Ou seja, comeu excitantes, cafeína o tempo todo, né? E isso vai te agitando. E todo o seu corpo se agita, né? Então, evitar situações estressantes. Aí você vai falar assim, ai, doutora Marta, como é que eu evito situações estressantes nesse mundo que é um estresse? Não dá para mudar o mundo, né? Você já sacou isso. O que dá para mudar? Dá para mudar a maneira com que nós estamos diante da vida. A palavra estresse, ela vem de esticar, tensionar. Então, se o mundo te tensiona, sua família, seu cônjuge, alguém do seu trabalho, se alguém puxa a corda para um lado, se você não puxar do outro, não tem estresse. Olha que maravilha. Então, o estresse está nas suas mãos. Se você entra no jogo, se você entra na provocação, se você entra na competição, a vida vai ser um estresse, né? Vai ter um tigre querendo te morder em cada esquina. Agora, se você está diante da vida com uma postura de aceitação, de tranquilidade, de fluir com a vida te apresenta uma coisa, vai nela, né? Às vezes é legal fazer planos, eu acho interessante, eu acho bacana ter metas, ter planos, ter sonhos, buscar coisas para a sua vida. Isso é muito bacana e é louvável. Só que nem sempre os nossos planos se concretizam, nem sempre é exatamente do jeito que a gente quer. Então ter jogo de cintura, aceitar outra proposta da vida, não deu por aqui? Então vou por ali. E tudo bem, ok. Às vezes a vida está te propondo uma coisa até melhor. Agora, porque não foi do jeito que você quis, aí fica, né? A gente fica daquele jeito nervoso, bravo, contrariado. Então, como diz o professor Hermógenes,
Recebo, aceito, entrego e agradeço. Então, receber a vida, entregar, aceitar, eu acho que pode ser uma forma da gente estar na vida sem estresse. E o mundo não muda, mudamos nós e fica tudo bem. E ter momentos de lazer na sua vida. Tem gente que só trabalha, estuda, faz coisa em casa. A vida é um eterno fazer coisas, né? Eu acho que é interessante a gente poder relaxar, ficar de bobeira, ler um livro, ir num restaurante que você gosta, visitar alguém bacana, viajar, curtir, né? Eu acho que a gente está na vida para curtir, para aprender, para se desenvolver, para servir, mas também para curtir, né? Aproveitar que essa vida é muito bonita, o mundo é muito bonito, as pessoas são interessantes. Então, ter esse olhar para isso. Ok, prática, massagem nos olhos. Claro, se você tem um músculo que está se contraindo, você pode massagear. Então tem a figura aí que você está vendo, é basicamente fazer uma massagem bem delicada em volta dos olhos. Você pode fazer assim e assim, ou fazer círculos, né? Massageando lentamente, porque essa área é muito delicada, tá? Não vai esfregar o olho, não. E outra coisa muito importante, lavar as mãos antes de massagear os olhos, para não contaminar e não ter conjuntivite, tá? Então massagear, fazer assim, cuidar com amor e com carinho em volta dos olhos. Uma coisa que funciona muito bem também é chá de camomila. Camomila tem um efeito calmante, tem um efeito tranquilizante e um efeito relaxante muscular. Então você pode fazer o chá, tomar, esperar o chá ficar mais morninho, embeber algodão e colocar assim, com o chá morninho, hein, gente? Não vai colocar água fervendo no olho, pelo amor de Deus. Então, deixar lá a camomila, que ela vai relaxar, que é muito bacana. A outra coisa que funciona também, tanto o calor quanto o frio, é você fazer uma compressa gelada. Então tá aqui a figura, também você pode embeber o algodão com água gelada, não no mesmo momento da camomila, tá, gente? Você vai ver o que funciona melhor para você, porque no fundo, o que vai acontecer? O calor, ele já vai oferecer um relaxamento e uma vasodilatação e uma melhor irrigação no momento. O gelo vai fazer isso secundariamente. Quando você faz uma compressa gelada, o corpo entende assim, nossa, gelou. Aí o que ele faz? Ele vai esquentar aquele lugar. Então ele esquenta secundariamente o local. Dependendo da característica do corpo, isso é muito interessante a gente ver isso na homeopatia, tem gente que melhora com calor, tem gente que melhora com frio. Então você vai fazer o teste. Vai fazer a sua compressinha com a camomila quente, vai tomar, e num outro momento você vai fazer a compressa com o algodão gelado ou aquelas máscaras de gel, sabe? Você gela ele e põe. Nunca colocar o gelo direto no olho, tá, gente? Porque gelo queima, machuca. Então isso também não, tá? Falta de nutriente. Quais nutrientes são fundamentais para relaxar essa musculatura e evitar a mioclonia ou os olhos que tremem? Magnésio. O tremor dos olhos pode ser o primeiro indício de que está faltando magnésio no seu corpo. O solo, via de regra, é pobre em magnésio. O solo brasileiro é pobre em magnésio. A maioria das pessoas precisa de um pouquinho de magnésio. É um grande relaxante muscular. Tem aqui uma lista de alimentos, né, onde tem que você pode comer o magnésio. Então, gergelim, hortelã, semente de melancia, ó, que a gente joga fora, né? A própria melancia tem um pouquinho, mas a semente, se você puder bater junto quando você fizer o suco, depois você pode até coar. Mas tem magnésio ali, pinhão, amêndoa, quem gosta de leite de amêndoa já tem uma boa quantidade de magnésio ali. Semente de abóbora, que além de tudo é vermífugo, castanha do Pará, cacau, olha que legal. É o cacau, tá, gente? Chocolate tem açúcar, é outra história, tá? É o cacau. Semente de girassol, coentro, que você pode bater no suco verde ou colocar na comida. Manjericão, brócolis, quiabo, semente de linhaça, vai anotando aí, tá? Espinafre e cebolinha, ou seja, coisa do dia a dia, tá? E você pode suplementar também 200 miligramas de magnésio, qualquer tipo de magnésio, tá? Tem magnésio de malato, magnésio treonato, magnésio glicina, qualquer tipo de magnésio. Na verdade, um dia a gente vai fazer um vídeo falando de magnésio, mas agora é o magnésio quelado, importante que o magnésio seja quelado. O que significa quelado? Grudado num aminoácido, então ele absorve melhor, tá? Muitas vezes alguns magnésios que servem como laxante, como por exemplo o cloreto, não são magnésios que se absorvem tão bem. Funciona como laxante porque acaba passando reto, né? Então 200 miligramas de magnésio quelado por dia já resolve bem a sua parada. A outra coisa é potássio. Por que o potássio? Essa mioclonia, ela tem a mesma origem, a mesmo que a gente chama de fisiogenia ou fisiopatologia, né? O começo dela, o porquê ela acontece é muito parecido com a cãibra.
não deixa de ser uma cãibra, né? E para que as pessoas, por exemplo, os atletas comem banana? Porque banana tem muito potássio e o potássio também diminui as cãibras. Então, a mioclonia ou o olho que treme pode ser falta de potássio também. O potássio, geralmente, ele sai do nosso corpo quando a gente urina muito, através da urina e da transpiração. De modo que se você toma algum diurético, por exemplo, a pressão, você pode ter esse problema. Se você toma algum diurético por algum outro motivo, você pode espoliar potássio, jogar potássio fora. Se você é um atleta, transpira demais, ou tem uma natureza que transpira demais, ou mora num lugar muito quente que transpira demais, você pode jogar potássio fora. Então precisa pensar em repor o potássio. O potássio tem, por exemplo, no sal natural. Então é legal você, ao invés de comer sal refinado, comer sal que a gente chama de integral ou sal marinho. Quais são os alimentos ricos em potássio? Anota aí para você poder incluir na sua alimentação. Abacate é rico em potássio, batata doce, riquíssima em potássio, beterraba, água de coco, riquíssima em potássio, amêndoa também, ó, amêndoa aí, amêndoa tem os dois, hein? Magnésio e potássio. Banana, claro, lembra do atleta, muitas vezes você já viu um atleta comer banana no intervalo, né? Atleta de vôlei, de tênis e tal. Damasco tem potássio, espinafre tem potássio, romã, ervilha, acelga e sardinha. Então são ricos em potássio que você deveria incluir na sua alimentação. Alguns medicamentos têm como efeito colateral a mioclonia, o tremor, tá? Dos olhos. Então algumas medicações, por exemplo, para tratar enfisema, asma, como por exemplo teofilina, os antagonistas beta-adrenérgico, bombinha, né? Coisa para abrir o pulmão, se você toma coisa para asma. Troca uma ideia com o seu médico, quem toma cortisona, valproato. Então, algumas substâncias podem ter... Então, você tem que tomar um remédio para alguma coisa e esse está lá na bula escrito que tem como efeito colateral a mioclonia, que é essa tremor dos olhos. Conversa com seu médico que te prescreveu esse remédio, conta para ele que você está tendo esse sintoma, esse efeito colateral, né? E eventualmente ele pode ajustar a dose ou buscar um outro remédio para você que faz o mesmo efeito sem ter esse efeito colateral. E também é uma possibilidade. Estou dizendo isso porque tem gente que tem uma mioclonia eventual. Quando está mais estressado, quando tem aqui e acolá. Mas tem gente que tem sempre. E é uma coisa chata, porque às vezes você está conversando com a pessoa, o olho, dá para perceber que o olho fica meio esquisitão assim, né? Então, socialmente, no trabalho, isso pode prejudicar. Na maioria dos casos, o tremor dos olhos não significa nada muito problemático, tá? Então, vai avaliando tudo isso que a gente falou aqui. Agora, é legal você consultar um médico, um oftalmologista, principalmente, quando surgem sintomas anexos a isso. Então, vermelhidão no olho, queda na pálpebra, dor no olho. A pálpebra, por exemplo, quando você contrai, a pálpebra fica fechada completamente, você não consegue abrir. Enfim, se existe alguma outra coisa no olho, né? Que o tremor dura mais de uma semana, afeta outra parte do rosto. Então, você percebe que não está só isso, que está o rosto inteiro tremendo ou caidinho. Nesses casos, né, você tem que ir ao médico, um oftalmologista, ele vai avaliar, eventualmente um neurologista, pode ser uma infecção, pode ser alguma coisa mais grave aí que está acontecendo. A princípio, aquele tremorzinho de olho esporádico, eventual, que passa sozinho, pode ser tudo isso que a gente falou. Um negócio que demora e que tem outros sintomas associados, opa, deixa eu ir no médico para ele dar uma olhada. Um oftalmo, um neuro, um clínico geral, alguém que te olhe como um todo, porque assim, todo sintoma do corpo merece ser olhado, merece ser contemplado, assim. Não fala assim, isso não é nada, isso é bobagem. Observe isso, valorize esse sintoma, porque ele pode ser o sinalzinho de que tem alguma coisa ali atrás, dentro do corpo, mais profunda acontecendo. É isso. Então, se você gostou do conteúdo, deixa um joinha, se inscreva no canal, porque é uma maneira da gente entender que você está curtindo, que isso está fazendo sentido para a sua vida e que é por aí que eu devo ir para te oferecer essas informações para que você viva bem, melhor e saudável, né? E se você tem alguém que vive reclamando de tremor no olho, manda para essa colega para ela assistir. Um beijo para você e até o próximo vídeo.